Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula de Ciências Naturais. Como estão? Passaram bem a semana? Estão preparados para mais uma aula de Ciências Naturais? Sim? Fizeram o desafio que foi lançado na última aula? Já vou ver de seguida. Hoje vamos abordar os recursos naturais energéticos e não energéticos. Vamos também abordar o conceito de combustível fóssil e ainda a importância do estudo dos fósseis. Agora, vamos então tentar recordar o desafio que penso que todos vocês anotaram na última aula para que depois possamos então ter uma proposta de solução. Eu gostava de ver todos os vossos trabalhos, poder corrigi-los, mas infelizmente não. Então vou simplesmente propor uma solução para este desafio. Recordo que o desafio prendia-se com a identificação de 5 exemplos de recursos naturais que utilizes no teu dia-a-dia, classificar cada um deles como recurso natural, renovável ou não renovável e ainda referir uma possível aplicação para no seu dia-a-dia. Ora bem, eu escolhi, e imagino que se calhar muitos de vocês também escolheram, como recurso natural a madeira, até partindo de um dos exemplos que foi dado precisamente na última aula. Ora, e a madeira é um recurso natural renovável ou não renovável? Exatamente, é um recurso natural renovável, ok? Então, e que aplicações é que pode ter no nosso dia-a-dia? Ora, a madeira tem muitas finalidades. Eu tenho também aqui alguns exemplos, nem bastava colocar ali. Tenho, por exemplo, aqui esta resma de papel que precisamente é produzida a partir da madeira. Ou os vossos lápis, que com certeza tiram os vossos apontamentos, também são fabricados a partir da madeira. Mas não é só em termos de material de escritório. Temos também, quer esta secretária, quer armários que vocês têm em vossa casa, todos eles podem ser possíveis exemplos de aplicações de recursos naturais, neste caso, da madeira. Ora, então, proposta a resolução de este desafio, vamos iniciar com uma nova questão-problema. O que são combustíveis fósseis? Certamente que já ouviram falar, mas sabem realmente o que é que são? Combustíveis fósseis, nas notícias, passa imensas vezes. Vamos ver um pequeno vídeo que vos pode esclarecer um pouco melhor o que é isto de combustíveis fósseis, mas não vos vai dar a resposta direta. Estejam atentos a este pequeno vídeo da escola virtual que vou projetar agora. Recursos energéticos e não energéticos. No nosso dia-a-dia, usamos vários elementos provenientes do nosso planeta, denominados recursos naturais. Dentre os vários recursos disponíveis, alguns são utilizados para a produção de energia, sendo classificados como recursos energéticos. Alguns exemplos de recursos energéticos são o petróleo, do qual são extraídos vários combustíveis, o gás natural, usado no aquecimento e cozinhas, o carvão, muito utilizado nas centrais termoelétricas, o urânio, usado nas centrais nucleares, o sol, aproveitado através de coletores e painéis fotovoltaicos, o vento, através de turbinas eólicas e moinhos, ou a biomassa, usada, por exemplo, para aquecimento. Recursos não energéticos são aqueles que são usados para outros fins que não a produção de energia. Alguns exemplos de recursos não energéticos são a água, os seres vivos, utilizados para a alimentação humana, o vestuário e tantas outras aplicações, e a maior parte dos recursos minerais, tais como o mármore ou o barro. Ou os minerais metálicos, de onde se extraem metais como o ferro ou o alumínio. Resumindo, os recursos naturais podem ser divididos em função da utilização que deles é feita. São classificados como energéticos os materiais disponíveis no nosso planeta que podem ser usados para a produção de energia. Pelo contrário, recursos não energéticos são aqueles que não são utilizados para a produção de energia. Perceberam então o que significa recursos energéticos e recursos não energéticos? Eu vou dirigir-me aqui ao quadro branco para fazer uma pequena síntese do que temos na aula passada, porque pode simplificar e pode-vos ajudar. Ora bem, se bem se recordam, na aula passada falámos do que eram recursos naturais. Ora bem, na aula passada dividimos os recursos naturais
em recursos renováveis e não renováveis. Esta classificação prende-se com a sua disponibilidade na natureza, ok? Portanto, estamos a classificar os recursos naturais quanto à disponibilidade na natureza. Com este pequeno vídeo que vimos agora, estamos a classificar os recursos naturais quanto à sua utilização. Sei que a minha letra não é muito bonita, mas que vocês percebam em casa. Ora bem, então, quanto à sua utilização, eu tenho os chamados recursos naturais energéticos, aqueles que servem para produzir energia, e os considerados recursos não energéticos, que não têm como função produzir energia. Ficou clara? Portanto, eu posso classificar os recursos naturais quanto à sua disponibilidade ou quanto à sua utilização. Será que vocês perceberam realmente o que são recursos energéticos e não energéticos? Vou-vos lançar um pequeno desafio. Já algum de vocês fez algum quiz? Sabe o que é um quiz? É um teste interativo, muito rápido. Então vou utilizar aqui um quiz da escola virtual para verificar se vocês realmente estiveram atentos a este vídeo que acabou de passar, para ver se perceberam a diferença entre recursos energéticos e não energéticos. Vamos lá estar atentos. Eu vou sempre ler e acompanhar a leitura de cada frase. Temos a contagem do tempo, vamos estar realmente atentos para ver se conseguimos dar a resposta no tempo certo e ter a pontuação máxima neste quiz. Ora, ele está prontinho a carregar e aí vem a primeira pergunta. O vento e a água são os principais recursos renováveis a contribuir para a produção da eletricidade em Portugal. Será a água e o vento um recurso energético ou não energético? O que é que vocês acham? Pensem lá, é isso mesmo, é um recurso energético. Muito bem. Segunda questão. Na Ilha de São Miguel, ou Açores, o calor interno da Terra é utilizado para a produção de eletricidade. E aqui estamos a falar do quê? Será que se trata de um recurso energético ou de um recurso não energético? Muito bem. É um recurso energético. Estiveram atentos, estou a gostar. Vamos continuar. A cortiça. A cortiça é utilizada em produtos diversos como sapatos, guarda-chuvas ou candeeiros. Cortiça trata-se de um recurso energético ou não energético? Isso mesmo, é não energético. Vamos à próxima questão. Em Portugal, todo o petróleo e gás natural são consumidos, vêm de outros países. Trata-se do carvão e do petróleo de um recurso energético ou não energético? Isso mesmo, é de um recurso energético. Muito bem, estiveram com muita atenção. Estamos quase a terminar. A argila é fundamental para a produção de peças de olaria. Será que a argila é um recurso energético ou não energético? É isso, é um recurso não energético. Ora, ainda nos resta mais uma pergunta. Existem em Portugal centrais termoelétricas a carvão. Trata-se aqui de um recurso energético ou de não energético? Estiveram com atenção? É isso mesmo, é um recurso energético. Estão de parabéns, concluíram este quiz com a pontuação máxima, ganharam uma medalha. Fantástico! Ora, este conteúdo ficou, mas ainda não respondemos à questão do que são combustíveis fósseis. Ora, para entender um pouco melhor, ainda vou introduzir aqui um gráfico. Eu sei que vocês não gostam nada de gráficos, mas eu vou-vos ajudar a interpretar um gráfico para que ele possa ser mais simples. Vamos começar pela leitura. Evolução do consumo total de energia por tipos de fontes em Portugal. Deste lado temos a percentagem, aqui temos os anos analisados de 2012 a 2017 e daquele lado temos a legenda dos tipos de fontes de energia utilizadas em Portugal. A linha azul corresponde ao carvão, a linha verde corresponde a petróleo e produtos do petróleo, a linha verde corresponde a gás natural e a linha a roxo corresponde a fontes de energias renováveis. Se reparam, a linha a vermelho encontra-se no topo.
a principal fonte de energia em Portugal continua a ser o petróleo e produtos do petróleo. No entanto, de 2012 a 2017, verificamos que já existe um decréscimo desta utilização deste tipo de fonte de energia. Está a ganhar terreno as fontes de energia renováveis, como podemos ver aqui nesta linha a roxo, com algumas oscilações, porque é normal. O gás natural, a verde, ainda pouco utilizado, mas também com um ligeiro crescimento. Agora, pouco utilizado já como fonte de energia, o carvão, que foi um dos principais combustíveis fósseis a ser utilizado como principal fonte de energia. Posto isto, posso-vos dizer que carvão, petróleo e gás natural são exemplos de combustíveis fósseis. E para que é que eles servem? Têm muitas utilizações, mas aquela que nos interessa aqui, e tendo em conta aquele esquema que fiz ali, são os recursos naturais que são energéticos. Eles são recursos naturais energéticos, ok? E que permitem a produção da eletricidade, entre outros fins, nomeadamente o petróleo, tem outras utilizações. Ora, eu acho que agora vocês já estão preparados para me ajudarem a dar a definição de combustível fóssil. Já estão preparados? Já sabem exemplos. Vamos à definição? Então vamos lá. Combustíveis fósseis são todos os recursos energéticos não renováveis, atenção, não renováveis, quanto à sua disponibilidade, e são derivados de matéria orgânica, quer seja marinha, quer seja marinha, quer seja marinha, animal marinha ou vegetal, e que foram formados há milhões de anos. Portanto, repetindo, combustíveis fósseis são recursos energéticos não renováveis, derivados de matéria orgânica, quer animal, quer vegetal, formados há milhões de anos. Entenderam esta definição? Sim? Muito bem. Ora, qualquer um destes combustíveis fósseis teve uma formação muito idêntica. Vamos, num pequeno vídeo da escola virtual, mostrar-vos como é que se forma o petróleo. O petróleo, que é um recurso não renovável, como todos os outros, combustíveis fósseis que demoram milhões de anos a formar-se. Vamos então estar atentos, porque isto nos vai ajudar a resolver uma próxima questão. Vamos lá? Estão atentos? Concentrados? Vamos então. Há muitos milhões de anos, os oceanos eram habitados por inúmeros micro-organismos. Eventualmente, esses seres minúsculos foram arrastados pelas correntes marinhas para locais pouco profundos e em que as águas quase não se movimentavam. A escassez de oxigênio, um aumento brusco da temperatura e a evaporação de água nesses locais conduziram à morte desses organismos, que se depositaram no fundo. Com o passar do tempo, os organismos foram sendo cobertos por sedimentos e foram sendo lentamente decompostos em condições elevadas de pressão e temperatura. Sucessivamente, foram-se acumulando camadas de sedimentos sobre a que recobria os organismos mortos. A camada onde se encontravam esses organismos foi descendo e a temperatura e pressão aí sentidas foram aumentando. A partir dessa altura, começaram a formar-se hidrocarbonetos na chamada rocha-mãe. A rocha-mãe, muito porosa e permeável, permitiu que os hidrocarbonetos migrassem, através da crosta, até zonas onde ficaram retidos por uma rocha impermeável, a rocha de cobertura. Nessas zonas formaram-se jazigos de petróleo. A rocha onde o petróleo se acumulou chama-se rocha reservatório. O processo de formação de petróleo é geralmente acompanhado da formação de gás natural. Ora, ficou entendido então como é que se forma o petróleo? Sim, a formação de todos os combustíveis fósseis, carvão e gás natural, tem uma formação semelhante. Aqui é de destacar realmente que demoram milhões de anos a formar-se, por isso são considerados recursos naturais não renováveis. Ora, mas que relação é que existirá entre combustíveis fósseis e fósseis? Alguém me consegue responder essa questão em casa? Uns abanam a cabeça e dizem que sim, outros dizem que não. Então, se calhar é melhor eu explicar, é isso? Então, vamos lá. Olhem, se repararem e se lembrarem da aula anterior, eu sei que já foi há uma semana, mas quer os fósseis, quer os combustíveis fósseis demoraram milhões de anos a formar-se. Depois, quer uns, quer outros, originaram-se a partir de seres vivos.
quer de origem animal, quer de origem vegetal. E também necessitam de condições específicas, nomeadamente um soterramento rápido, a ausência de oxigênio. Ora, então, o que é que os combustíveis fósseis e os fósseis nos vão permitir? E que é muito importante passar nesta aula de hoje. É que quer os combustíveis fósseis, quer os fósseis, nos vão permitir caracterizar ambientes passados. Está entendida esta parte da matéria? Sim? Então agora, sabem o que é que me apetecia mesmo? Fazer uma viagem. Uma viagem no tempo. Ou então, quiçá, uma viagem virtual. Mas não podemos, não é? Estamos em isolamento. Oh, que tristeza! Mas eu arranjei uma solução. Eu vou-vos levar até ao Parque Paleozoico de Valongo, perto do Porto, para que vocês possam conhecer este parque que tanta informação nos pode dar e que nos pode realmente ajudar a caracterizar ambientes do passado. Vou-vos então convidar a visualizar este vídeo que se chama No Rastro das Trilobites e que se encontra disponível no site da Câmara de Valongo. Vamos estar atentos a partir de então. As serras que se estendem de Valongo a Arouca foram moldadas pelas forças geológicas que aqui atuaram e por esse grande manipulador da natureza, o tempo. É notável nesta região a força que as camadas geológicas imprimiram à natureza, criando uma continuidade espacial que é visível na forma das serras, mas também no registro paleontológico aqui conhecido. Há muitos milhões de anos, este território estava submerso por um oceano de águas pouco profundas. Este oceano apresentava uma grande biodiversidade resultante da explosão de vida do início da era paleozoica, refletindo-se em espécies representativas de braquiópodes, lamelibrânquios, cefalópodes e artrópodes, parentes afastados de muitas das espécies atuais. As trilobites eram artrópodes marinhos e surgiram há mais de 500 milhões de anos. Muitas das espécies da altura desapareceram devido a uma glaciação ocorrida no final do período Ordovícico. A sua extinção completa ocorreu há cerca de 250 milhões de anos. As trilobites, antepassados distantes dos caranguejos e das lagostas, eram organismos marinhos que viviam em mares pouco profundos. Tinham um corpo segmentado longitudinalmente em 3 lobos, que está na origem do nome trilobite, mas transversalmente evidenciavam também uma clara divisão em 3 partes articuladas entre si: o céfalo, o tórax e o pigídeo. Possuíam um esqueleto exterior rígido, uma espécie de carapaça, denominado exoesqueleto, e para crescerem tinham que a mudar. É por estas razões que é possível encontrar fósseis de céfalos, tórax e pigídeos separadamente. Essas carapaças eram arrastadas para zonas mais profundas do mar, onde abundavam sedimentos argilosos propícios à fossilização. Foi a partir destes sedimentos que se formaram as ardósias, rochas abundantes na Serra de Valongo, muito ricas em fósseis de trilobites e de outros organismos. As trilobites rastejavam nas zonas menos profundas, deixando aí registadas as suas marcas de locomoção. Estes icnofósseis são designados por Cruziana. Tudo isto permite-nos afirmar com total segurança que, nesse tempo, o território correspondente às serras de Valongo esteve totalmente submerso. O manancial de fósseis de trilobites que conseguimos ver nestas serras
tem correspondência nos 4 cantos do mundo, da China à República Checa, de Marrocos ao Canadá e Estados Unidos, ou em muitos outros pontos do globo. Esta distribuição mundial mostra-nos que a forma dos continentes e dos oceanos, há 500 milhões de anos, era bem diferente da atualidade. Há cerca de 350 milhões de anos, a colisão entre continentes provocou a elevação e dobramento das camadas geológicas que formavam o fundo oceânico da região. Formou-se o anticlinal de Valongo, uma megaestrutura com cerca de 90 km de extensão, que pode ser seguida entre Esposende e Castro Daire. As rochas são assim um livro aberto que nos ajudam a desvendar a evolução biológica e a compreender as transformações geológicas ao longo da história do nosso planeta Terra. Ora bem, vamos ficar precisamente por aqui, neste vídeo que ainda tinha mais uns minutos, mas que considero que seja esta a mensagem importante. Através desta viagem virtual, recordámos alguns conceitos da aula passada. Falámos de fósseis, de icnofósseis, de cruzianas, de trilobites. Ainda estavam recordados? Verificaram que com esta viagem no tempo e indo até Valongo, a este Parque Paleozoico de Valongo, é possível nós reconstituirmos ambientes do passado? Pois é por isso mesmo que os fósseis são extremamente importantes para a história da vida na Terra, para compreender a história da vida na Terra. Então, como é que podemos reconstituir estes paleoambientes? Através de fósseis. Fósseis que agora vão ter um nome específico, porque cada um deles tem uma determinada função. São chamados os fósseis de ambiente ou fósseis de fásseis. Quais é que são as suas características? Primeiro, dão-nos informações sobre ambientes passados, designados vulgarmente por paleoclimas, e ou climas do passado, paleoclimas. Ora bem, dão-nos também alguma informação que estes organismos tiveram origem e viveram em ambientes muito específicos, com uma restrita distribuição geográfica em todo o planeta. Portanto, fósseis de ambiente, como é o caso deste coral fossilizado, que encontramos na zona de Peniche, não sei se está por aí alguém de Peniche e que já o tenha visto, este fóssil é um bom fóssil de ambiente porque permite precisamente recriar aquele ambiente onde se formou. Um ambiente marinho, calmo, com águas de temperatura a rondar os 22 graus centígrados. No entanto, os fósseis também ainda são importantes para datar as rochas. A esses fósseis que nos permitem datar as rochas onde eles estão incluídos, designamos por fósseis de idade ou fósseis estratigráficos. Portanto, a sua principal função é datar as rochas onde se encontram, é ainda também dizer que eles viveram para caracterizar a idade onde eles existiram, têm que estar circunscritos a um curto período de existência na história da vida na Terra. Portanto, eles viveram durante um curto período de tempo na história da vida da Terra para permitir essa datação das rochas. E ainda existiram em grande número e com uma ampla distribuição geográfica, como puderam até visualizar isso precisamente no vídeo anterior. Um exemplo de um fóssil de idade, e que vocês viram no vídeo precisamente do rastro das trilobites, é este fóssil de trilobite que se encontra precisamente no Parque de Valongo, do género Placoparia, que existiu, presume-se, entre 489 a 461 milhões de anos. Portanto, permite-nos este fóssil, este exemplo de fóssil, então, datar uma rocha. Ora, chegou o momento de fazermos uma síntese, mas nesta aula uma síntese diferente. Uma síntese interativa e para a qual eu vou-vos pedir a vossa colaboração. O que temos aqui é um designado mapa de conceitos, um mapa que hierarquiza as nossas ideias, desde um conceito mais amplo até um conceito mais restrito. Vamos ter que arrastar todas estas caixas que se encontram a cor-de-rosa, que têm designações que vão ter que ser arrastadas para o sítio certo
nas caixas a laranja que ainda estão por preencher. Eu vou passar então ao modo de vídeo e quero que vocês me ajudem a preencher este mapa de conceitos. Estão prontos? Ora bem, os fósseis são estudados por que ciência? Pensem lá um bocadinho. Será que o termo indicado é... Pensem lá, paleontologia, fósseis de ambiente, fósseis de idade. Ainda se lembram qual é a ciência que estuda os fósseis? É isso mesmo, é paleontologia, muito bem. Os fósseis podem ainda ser restos de seres vivos, mas também podem ser o quê? Pensem lá bem, olhem lá para as opções que estão nas caixas a cor-de-rosa. É isso mesmo, podem ser vestígios da atividade de seres vivos. Então, eles formam-se através de que ainda se recordam da última aula? Os fósseis formam-se através do processo designado por... Já chegaram à conclusão? É isso mesmo, fossilização, muito bem. A fossilização tem, ou pode ocorrer de várias formas, quer através de marcas, quer através de mumificação ou até mesmo de moldagem, que não abordámos na aula passada e hoje também não temos tempo para abordar. Vamos à síntese da aula de hoje propriamente dita. Os fósseis ajudam-nos a estudar e a conhecer os paleoclimas. Isso toda a gente percebeu. Então, e agora? Também nos ajudam a estudar os paleoambientes. Mas para isso eu vou precisar de quê? Vou precisar de uns fósseis específicos, os chamados fósseis de ambiente. Muito bem. Ainda os fósseis nos permitem ou ajudam ainda, deixem-me cá ver, exatamente a estudar os seres vivos que existiram no passado. E por último, os fósseis ajudam-nos também a datar as rochas. Para isso, recorremos aos designados fósseis de idade. Ficou compreendido este pequeno resumo da aula? Sim? Resumo uma parte da aula de hoje e uma parte da aula anterior. Ok? Está percebido? Então chegou a hora de eu lançar mais uma vez o desafio da aula. Não há dúvidas, pois não? Não há dúvidas? Então, vamos ao desafio. Para resolverem este desafio, eu espero que tenham estado com muita atenção ao vídeo que passámos em último no rastro das trilobites, porque esse vídeo vai-vos ajudar a resposta. Eu não sei se já têm à mão o vosso caderno, a vossa caneta, para passarem o desafio. Já sabem, mais uma vez, não se esqueçam, têm uma semana para resolver este desafio. Então vou ler o desafio. Sabiam que em Portugal, na Serra do Sicó, que fica ali entre Coimbra e Leiria, e existem fósseis de amonites? Ainda se lembram do que são fósseis de amonites? Eu, por acaso, tenho aqui um pequeno exemplar de um fóssil de amonite que vimos na última aula. São estes fósseis que se encontram na Serra do Sicó. Será que eles nos permitem concluir algo sobre o ambiente passado dessa região? Vamos pensar um bocadinho. Sim, com tudo o que falámos hoje, com tudo o que falámos na aula passada, será que, então, através da existência de fósseis, nomeadamente de amonites, nós conseguimos concluir o ambiente passado, isto é, o paleoclima, um nome assim um bocado estranho, não é? Dessa região? Sim? Acham que sim? Então, passem com atenção, passem tudo corretinho, a pergunta até ao fim, para que, então, na próxima aula, possamos arranjar uma solução para este desafio. Vou-vos dar um tempinho para passar. Ora, muito bem. Já está. Alguns ainda me estão a acenar a dizer que ainda não passaram. Então está bem, eu vou-vos deixar mais um bocadinho para vocês passarem. São só 2 perguntinhas. Houve aí uns meninos que ainda foram só agora buscar o caderno. Está bem, então vá, nós esperamos mais um bocadinho. Os colegas não se importam, a aula está quase a terminar. Vão lá passar o desafio, que este é realmente um grande desafio para solucionar na próxima aula. Não se esqueçam dos conceitos de hoje, não se esqueçam que hoje falámos aqui sobre recursos naturais, energéticos e não energéticos, o que são combustíveis fósseis, qual é a importância dos fósseis para reconstituir a história da Terra, que existem fósseis de ambiente e fósseis de idade.
demos exemplos e ainda conseguimos fazer uma viagem no tempo, uma viagem virtual. Foi fantástica esta viagem. Se tiverem tempo, quando acabar este isolamento, peçam à vossa família para se dirigirem até este parque e conhecê-lo melhor. Por hoje é tudo. Despeço-me. Até para a semana. Fiquem bem. Fiquem em casa. Beijinhos e abraços.